Boa noite a todos. O tema que nós vamos estar desenvolvendo nas próximas 6 semanas, a evolução do mundo através de nós. Esse tema é um tema conclusivo de todo o trabalho, de todos os temas e reflexões que trouxemos aqui na casa desde o início desse ano de 2022. Começamos o ano falando dessas leis, depois aprofundamos, trazendo essas leis no sentido da prosperidade, do progresso. Trouxemos para todos também a parte das leis que regem a gratidão, os efeitos dela, enfim, a cada um dos módulos que nós apresentamos, que eu já falei dele aqui no início, eles nos fizeram visualizar todas essas leis de uma forma didática, de uma forma a que estamos a um passo de realizá-las, estamos a um passo de fazê-las nas nossas vidas. Mas o momento é um momento em que essas leis universais são mais do que necessárias nós a entendermos, a aprofundarmos e a praticarmos ela, porque o tempo está chegado, como diz as Bíblias. As Bíblias e os santuários energéticos, os ecólogos, os astrólogos, os cientistas ligados à continuidade do universo e do mundo. Então, nós estamos num momento muito interessante, é um momento em que a era de peixes finaliza, né? Sempre entre cada uma das eras existem cumpre-se um período de 2.160 anos. E nós vamos estar, dia 22 de dezembro, entrando na 5ª dimensão, que a estrela de Alcione, com seus fótons, propiciou ao nosso Sol a transmissão dessas energias para a Terra. Isso é cientificamente comprovado. Quando nós aqui vibrávamos numa dimensão de 25, 27 Hz, a vibração que permeava no planeta, nas cidades, nas nossas vidas, e nós estávamos vibrando, alguns de nós já tínhamos passado essa vibração para uma quantidade de hertz maior, mas muitos de nós ainda nos encontramos numa vibração inferior de energia, o que não vai ser perdoado a partir de 22 de dezembro. Então, não é um esquema caótico, mas é um esquema de aprendizado que nós temos que materializar o mais rápido possível para que a gente possa, dentro da física quântica, quando você está num nível de vibração muito inferior ao nível de vibração planetária, existe uma explosão daquele que está, uma destruição daquele que está em vibração menor. E nenhum de nós aqui quer ser destruído, tá certo? Então, vou passar uns gráficos aqui. Primeiro eu dou um susto, depois a gente tem a solução. Mas a solução tem que ser lembrada. Esse gráfico aqui é muito interessante, que ele mostra o seguinte: desde 1978, nós começamos a receber, tinha até uma música famosa de uma banda americana, que era a Era de Aquários, anunciando a Era de Aquários, e a Era de Aquários chegou em 22 de dezembro. Mas todas essas eras, saímos da Era de Peixe, quando Jesus veio à Terra, o grande avatar, o grande governador planetário, veio à Terra trazer o Evangelho, que nada mais é do que a interpretação, o seu Evangelho de luz, que é a interpretação das leis naturais, das leis científicas, das leis que regem o universo, para nós, terráqueos. Isso ocorreu, a preparação da vinda desse grande mestre, desse governador planetário, ocorreu aproximadamente há 2.160, 140 anos atrás. E Cristo veio trazer essa interpretação em 3 anos que viveu conosco, através de parábolas, através de ensinamentos. Então, o que nós fizemos hoje é o que a gente começou desde o início do ano, e eu vou dar uma repassada rápida. É colocar uma lei e como essa lei ela foi interpretada, ela foi ensinada por esse mestre. Mas, basicamente, o que é importante nós sabermos um pouquinho? Vamos falar um pouquinho desse momento aqui. Não quero trazer dados científicos para ninguém, mas esse é um gráfico que os cientistas estudam ele, e esse gráfico é um gráfico que mostra aqui que desde 2012, quando se achava que iríamos ter uma mudança planetária vigorosa, sim, ela começou. Mas ela vem vindo, e aqui nós temos a 5ª dimensão
da Terra entrando primeiro que os humanos, né? Então, os humanos entram um pouquinho depois. Olha, nós vamos ter um tempinho aí de 2022, talvez 3 anos, talvez 10 anos, talvez 15 anos, para também estar dentro da quinta dimensão. Mas o nosso planeta, o nosso habitat, a nossa casa já estará. E, pessoal, lembrando uma coisa, não basta comprar um celular 5D, que não vai adiantar nada. A quinta dimensão do celular não é a quinta dimensão de vibração que nós devemos estar. Para a gente estar nessa vibração, a gente tem que estar vibrando no mínimo, em 50 Hz. Hoje, a vibração da Terra. As pessoas, nós tivemos aí a pandemia. Na pandemia, cientificamente comprovado, o vírus da Covid, ele morria com 25 Hz. Nos ambientes com 25 Hz, ele era exterminado. Muitos de nós que já vibrávamos acima de 25 Hz, vibrávamos acima de 30, de 50, pegamos o Covid, mas ele foi passageiro. Muitos de nós, que estávamos numa vibração inferior, muitos de nós foram embora nesse momento. Se vão renascer, se vão ter outra oportunidade, outro reencarne, isso é outra história, porque também foi junto muita gente que já estava para ir mesmo. Então, não existe fatalidade do vírus nisso. Existe um anúncio destacado, uma comprovação científica desse momento de vibração. E o que é essa vibração? A lei da vibração é aquilo que nós temos na mente, aquilo que nós temos no nosso ser, aquilo que nos impulsiona, aquilo que nós pensamos toda hora e todo dia. O que a gente pensa toda hora e todo dia? O que a gente tem na nossa cabeça todos os momentos? É um momento para a gente olhar. Aquele grande mestre, Jesus, falou, olha, orar e vigiar sem cair em tentações. E não era para ajoelhar na igreja e rezar. Era para manter, sim, o nosso nível de vibração no positivo, na direção dos nossos sonhos, na direção da construção de algo em nossas vidas, sem olhar pelo retrovisor. Eu nasci num lar pobre. Eu fui infeliz. Eu não tive a oportunidade que aquele senhor teve, e aquele senhor é milionário, hoje eu não sou. Isso, aquilo. Ficar lamentando. Toda vez que a gente entra em lamento, que a gente entra em críticas, que a gente entra em pensamentos destrutivos, em medo, depressão, nós estamos com a nossa vibração muito próxima de 10 Hz, 8 Hz, como os hospitais o são. Os hospitais, a vibração medida nos hospitais não chega a 10 Hz, porque é um lugar onde só tem pessoas doentes em tratamento, em recuperação. Então, quando a gente entra no hospital, o melhor momento é quando está saindo dele. Porque as vibrações e hertz ali não vão ajudar na recuperação da nossa doença. O que vai ajudar é a nossa mente, os médicos que nos assistem, os enfermeiros que nos assistem e os tratamentos ali dados. Mas voltando aqui a essa vibração, olha que interessante. Nós humanos estamos aqui praticamente em 2022, temos aí uns gominhos de tempo para avançar. Ou seja, vamos separar, a Terra entrou na quinta dimensão, no dia 22 de dezembro, dia 21 de dezembro, quando encerra este trabalho, é o último dia da Terra na quarta dimensão, parte dela, porque grande parte já está na quinta. Então, ao entrar nessa quinta dimensão, o planeta não quer dizer que a gente esteja nela também. A gente só estará nela pela nossa escolha, pela nossa vontade, pelo nosso proceder, pelo nosso vibrar, pela nossa conduta, pelo aquilo que nós fazemos andando pelo mundo. E aquilo que nós fazemos andando pelo mundo é importante? É importantíssimo, porque aquilo gera uma vibração, gera uns hertz, impacta as outras pessoas. Nós estamos vivendo um momento de divisão no nosso país por um processo político de escolha, que 50% não aceita o que 50% por parte de 50% não aceita, parte de 50% escolheu. Então, a gente quer pôr defeito nas urnas, quer pôr defeito no cara que perdeu, quer pôr defeito no cara que ganhou, mas nós temos agora uma só escolha. O que foi feito, o que foi dito, temos que continuar e vibrar para que aquilo que esse outro que assumiu o poder possa trazer as contribuições que outrora talvez não as trouxe.
Então, é uma oportunidade para ele e para todas as assessorias que estão agora. É papel nosso não deixar ruir aí, não deixar essa divisão prosseguir. É como que a gente faz? Vou lá e convenço as pessoas? Não. É a nossa vibração de positividade, é a nossa força de energia vibrando a favor de realizações que conduzem esse belíssimo país, o 7º país do mundo em economia e em população, se eu não me engano, aí no vídeo que vocês viram. Nós saímos lá do 3º, do 4º, fomos até o 8º, agora acho que estamos no 7º, né, pelo vídeo. Isso é uma estatística recente. Eu trouxe essa estatística de propósito. Esses 8 bi tem que estar junto nessa virada. Tem que estar junto na mesma vibração. Tem que estar junto no mesmo caminho. E nós aqui, nessa casa de oração pequenininha, somos talvez 500 famílias, 700 famílias, contando com o pessoal que nos assiste em casa, que está participando desse trabalho, mas nós estamos e temos a força para começar esse movimento de positividade agora, através dessas correntes de Natal. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente que nós estamos recebendo um reforço muito grande dessas correntes de Natal, onde vieram vários avatares que compõem, que dirigem essas correntes, chamadas correntes apaziguadoras, que vai nos inserir nesta roda mundial, nesta força mundial, a partir da semana que vem, que nós estaremos entrando nas correntes de Natal nessa casa, como fazemos há mais de 20 anos, e nós vamos estar, ao adentrarmos nessa corrente, com essa potencialização desses guias, dessas correntes apaziguadoras, que atuam em outra dimensão que não é a nossa, nós vamos fazer a nossa diferença. Então, todos nós que vamos estar participando dessas correntes, nós temos uma contribuição para dar para o mundo nesse momento, para o mundo, para o planeta, nesse momento muito importante. É só a gente querer, é só a gente compreender. Eu trouxe aqui as leis, para a gente falar um pouquinho delas nos 10, 15 minutos que nós temos, mas essa lei da unidade é a lei mais importante que tem. Somos todos um. Estamos ligados por uma rede muito sensível de energia entre todos nós no planeta, quer sejamos brasileiros, japoneses, irlandeses, quer sejamos qualquer uma das raças que tem no mundo, em qualquer situação econômica, todos estamos ligados numa rede. Quando parte dessa rede baixa a energia, baixa a vibração, baixa o pensar, o planeta acaba em guerras. Marte tem uma história muito triste. Marte foi um planeta muito belo há 10 milhões de anos atrás. Um planeta 5 vezes ou 10 vezes até maior do que a Terra, em minérios, em riqueza, com uma população 10 vezes maior do que a que nós temos hoje aqui na Terra. E Marte começou a polarização da divisão do povo por escolhas políticas, por escolha disso, escolha daquilo. Marte entrou em guerra e se destruiu a si e a toda a população por processos muito superiores ao que temos aqui hoje de guerra atômica. O que aconteceu com toda essa população, parte dela foi enviada para alguns planetas, parte dela ainda no limbo, parte dela se encontra na Terra, parte dela talvez nós sejamos alguns dos marcianos que estávamos lá quando o planeta implodiu, e Marte é considerado o planeta da guerra. E ele nos rege até o começo de dezembro. O que é reger um planeta? Um planeta contribui com o outro com a sua energia. Marte continua sendo o planeta da guerra e continua transmitindo essa energia de confronto para nós. Então, nós estamos num momento pressionado a mudar de dimensão, pressionado a aumentar o nosso padrão vibracional, aquilo que pensamos, aquilo que agimos, aos 47 do segundo tempo, sem chance de ir para a penalidade. Então, isso é verdade. Isso é consciência. Você fala, então, se eu continuar com os meus problemas, com as minhas dificuldades, com os meus medos, eu vou ser destruído aí no dia 22? Não, não funciona assim. Mas, certamente, as minhas oportunidades de desenvolvimento, as minhas oportunidades, elas vão ficando cada vez menores e reduzidas, até que eu ganhe uma transferência para um planeta em outro nível de desenvolvimento. A pergunta aqui para vocês, alguém quer ir embora deste paraíso chamado Terra?
nem do Brasil, né, gente? Eu acho que a gente tem aqui tudo de bom, e quando a gente pega um avião, vai visitar os outros na Europa, vai visitar os outros na África, vai visitar, e a gente só vai lá para ver belezas e coisas diferentes daqui. Então, nós queremos ficar aqui. Se nós queremos ficar, a grande pergunta que se faz é, não testa, né? Eu vi um negócio vindo para cá hoje com o Albamar, escrito num portão assim: se você acredita em vida após a morte, se você não acredita e quer testar, pule aqui dentro desse quintal, que o meu cachorro vai te estraçalhar. Quer dizer, então, esse está ali na rua, aquela rua chama Rua do Acre, né? Ela viu aquilo lá, eu li aquilo lá, falei, poxa, se você não acredita em vida após a morte, pula aqui que o cachorro vai te dar a oportunidade, né? Então, a lei da unidade, né? Olha só que interessante. Tudo que fazemos, dizemos, pensamos e acreditamos afeta os outros no universo. Essa é a principal lei de todas. Essa é a lei soberana que existe e essa influência dá. Quem acompanhou o Covid aqui naquele momento que estava todo mundo deprimido, saía na rua, você só sentia aquela energia de medo, de opressão, de fim de mundo. Veio as vacinas, você saía na rua, já tinha aquele ar melhor, etc. e tal, mas os pessimistas estavam sempre, não, isso não é verdade, isso vai acabar com todo mundo, tal, mas prevaleceu por quê? A energia das pessoas na busca de solução, ficou comprovado que as vacinas nem foram tão eficazes assim, tanto é que nós já estamos na quinta, né? Escapando daqui, escapando de lá, mas ela mexe com o nosso poder, ela mexe com aquilo que nós acreditamos. A vacina, sim, é importante, e não há o que falar contra, porque ela mexe naturalmente com a nossa fé. E a nossa saúde espiritual está embasada naquilo que acreditamos e naquilo que fazemos. E essa lei da unidade fala muito claro. Tudo que fazemos, dizemos, pensamos e acreditamos influi o universo. Então, essa é a principal lei, tudo é interligado. E aí vem esse mestre Jesus e fala assim, olha, amor ao próximo como a si mesmo. Duas lições. Se eu não me amo, se eu não gosto de mim, se eu não me cuido, se eu não me trato, como é que eu vou fazer para esse próximo na lei da unidade? Esse foi o ensinamento da lei da unidade para Cristo. Quer dizer, como é que eu vou amar o próximo como a si mesmo? Então, nós somos um, né? Eu só posso amar outra pessoa como eu me amo. É o máximo onde eu chego no meu vibro de vibração de amor. A lei do progresso. A lei do progresso, nós temos conversado dela exaustivamente aqui em todos os módulos desta casa, nesses anos, desde 2000, quando era taxado ao fim do mundo, né? E a gente vem falando dessa lei do progresso, tudo ao nosso redor progride. Os planetas fazem o seu ano galáctico, giram em cima da galáxia, e um dia galáctico chega a ser 126 mil anos, coisa desse tipo, ou o dobro disso. Não estou com precisão de números matemáticos, mas é uma curiosidade para todos. Só que ele nunca passa no mesmo lugar. Os planetas solares, com seus giros de todo o sistema solar que nós fazemos parte como terráqueos que somos, ele foi girando, girando, girando nesses 2.160 anos, saiu da era de peixes e entrou na era de aquários, que é o nome simbólico que os astrônomos dão para essas constelações e para esses centros. E nós estamos agora entrando 100% do planeta no epicentro da estrela de Alcione, que é um Sol 1 milhãozinho de vezes superior ao nosso. Os fótons que esse planeta, que esse sistema gera, impactam todos os sistemas ao seu redor. A fotografia que os astrônomos têm disso, você dá risada. O sistema solar é um pontinho de luz no meio dessa galáxia que ele está no epicentro. Então, é algo para não ficar assustado, mas para ver que nós somos infinitos também, e somos bem alojados aqui nesse planeta. Então, a evolução humana, ela não é escolha, né? Ou você evolui para o seu crescer, para o seu se desenvolver, ou você evolui para óbito, volta para casa e tenta de novo, né? Através de outra encarnação. Nós não temos saída, evolução é nos dois sentidos, né? E dizia aqui Jesus nessa lei do progresso, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai o é.
Quer dizer, a lei do progresso é isso, é nos levar à perfeição desse Deus. Eu conto sempre a mesma historinha aqui, porque ela é um pouquinho de verdade e um pouquinho de lenda. Quando os deuses se reuniram e esconderam o poder dos... Todos nós éramos deuses há milhões e milhões de anos atrás, e escondeu esse poder em algum lugar, não era no fundo da terra, não era no fundo do mar, mas era dentro de cada um de nós. Passamos a ser humanos. E como é que esse poder vai florescer e vai voltar? Nós que vamos desenvolver. Através da educação, através da ausência da ignorância cada vez mais. Sempre temos uma ignorância a tirar. Aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não aceita, aquilo que não nos faz frente é uma ignorância, é algo que temos que tirar e avançar em direção ao nosso evoluir. A lei do livre-arbítrio, quer dizer, olha, aqui tem um negócio muito interessante dessa lei, né? Livre-arbítrio, a capacidade de plantar o que você quiser, mas a justiça, colher exatamente o que você plantou. Nós temos a escolha, mas olha a responsabilidade dessa escolha. Ficar parado não é uma escolha. Vou parar um pouquinho para pensar, não dá para parar. A nossa escolha não pode ser ficar parado, porque nós estamos regidos pela lei do progresso. Nós estamos impactados pelas energias ao nosso redor, então não dá para parar. Se alguém quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Jesus não falou, se alguém quiser vir atrás de mim, siga que está tudo bem com vocês. Não, pegue sua cruz, viu? Seu karma, o nível seu que você está de evolução, é seu, eu não tenho nada com isso. Quer vir atrás do que eu ensinei, venha, né? A lei das causas e efeito. Então, aquilo que a gente acha, aconteceu uma fatalidade na vida, não. Nada acontece por acaso. Tudo acontece pelo meio energético, pelo meio daquilo que a gente vibra, pelo meio daquilo que a gente atrai. As coisas vão se sucedendo. Por que para cada um de nós as coisas são diferentes? Por que para cada um de nós acontece o sucesso naquilo que a gente está buscando, para outros acontece o fracasso naquilo que eles estão vivendo? Porque cada um de nós atrai e cada um de nós vibra e cada um de nós faz as nossas escolhas. E o semeador saiu a semear. Quer dizer, esse é outro ensinamento de Cristo, quando ele fala que jogou a semente no rochedo e nada nasceu ali, morreu nos primeiros dias, jogou no meio dos arbustos e espinho, também nada floresceu, jogou na pedra, o vento levou, os passarinhos comeram, e jogou num determinado local também, e aí sim, com a terra trabalhada, ali floresceu tudo, né? A lei da abundância, que nós já falamos aqui, tudo é infinito nesse nosso planeta, 2 minutos é pouquinho. Pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis. Tudo que a gente quer, a gente vai buscar e consegue, desde que aquilo não interfira no nosso semelhante, não interfira nas outras leis, leis da unidade. Lei da gratidão, em que nós temos aí o retorno dessa energia, como já falamos. Lei da vibração e da ressonância, aquilo que a gente vibra é aquilo que a gente está emanando e atingindo os outros também, né? Como dizia Goethe, seja qual for o seu sonho, comece, ousadia tem genialidade, poder e magia. Tudo, o que é importante na vida? Na Alice no País das Maravilhas tinha 2 caminhos, ela pergunta para o coelho, para onde vai esse, para onde vai aquele? Ele fala para ela, escuta, para onde você quer ir? Ela fala, não sei, então vai para qualquer um. Então, se a gente não tem um sonho, não tem um propósito, não tem um objetivo, a nossa vida vai lá para baixo. E a gente vai acabar seguindo o fluxo do rio junto com a boiada, né? Que não é o nosso caso. O orar e vigiar sem cessar, as vantagens desse orar e vigiar. Eu vou fazer diferente de hoje, eu vou pegar essa palestra que eu estou fazendo aqui com as apresentações e vou passar para vocês no WhatsApp, para vocês poderem aprofundar um pouco mais, dar uma rememorada nela, porque ela tem todo o nosso resumo do que trabalhamos esse ano num momento desse. A lei da ação e do trabalho. Vibramos a favor de alguma coisa, de um sonho que nós temos. Nós queremos, nos posicionamos na lei da atração, vibrando bem, etc. e tal, mas se não fizer nada em direção a esse sonho, não vai acontecer nada. A lei da ação é assim. Não existe resultado se a gente não levar essa lei na realização. E aqui fala de Deus, né, do Criador, do universo. Vamos falar com o universo como uma força, né? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, né?
A lei da generosidade, quer dizer, não basta a gente agregar, entrar na gratidão, se não fizer uma gratidão ativa também, essa lei está conectada. Dai-vos e será dado, quer dizer, a gente não deve ser generoso porque a gente esperar dar com uma mão e esperar com a outra, não. O que a gente fizer com uma mão, esquece. Vai retornar em bênçãos para outros, vai retornar em bênçãos para nós daqui 10, 20 anos, não importa, mas a gente tem que fazer sem esse propósito. E a lei da atração? A lei da atração é o seguinte: o que nós estamos dizendo para o universo que nós queremos? O que a gente quer criar na nossa vida? E o universo faz isso acontecer. Né? Essa lei é muito forte. Né? A lei da perpétua transmutação é o que nos salva. Erramos, sim. Estamos conduzindo a nossa vida de forma errada. Mas nós temos essa lei que nos favorece. Podemos mudar tudo isso sempre. Essa lei da transmutação, ela é perpétua, ela é eterna. Então, tem uma coisa que diz o seguinte, né? Uma frase que diz o seguinte: o começo já passou, mas o fim ainda está por vir. Então, nós temos a oportunidade de trabalhar nisso. Antes de encerrar aqui, uma reflexão para todos nós fazer. Qual é o objetivo de vida que nós temos? Por quê que fazemos o que fazemos? Por quê? Qual a razão? A razão mais nobre talvez fosse para que a nossa vida não tenha um final ruim e que não seja uma vida pequena. Ou porque talvez não queremos desperdiçar a nossa encarnação, a nossa existência, se nós temos a certeza de que estamos aqui numa oportunidade, numa jornada evolutiva. Isso não quer dizer que sejamos infelizes. Quanto mais a gente compreende essas leis, quanto mais a gente a pratica, mais felicidade vem ao nosso redor. Não quer dizer que as nossas reuniões de família tenham que parar, porque eu agora estou cumprindo as leis do universo, nada disso. Nós escolhemos ser felizes aqui nesse planeta e aqui podemos ser em todos os estágios que estivermos. Desde que a gente tenha no nosso drive, no nosso direcionamento, o caminho que nós queremos alcançar, o sonho que nós queremos realizar. E sonho não é um negócio assim, aí, eu vou levar 15, 20 anos da minha vida para bolar um sonho legal. Não, sonhos são pequenas coisas também. Pequenos sonhos nos motivam, nos direcionam, nos fazem caminhar. Né? E aqui ficam as palavras do Chico. Na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos, vale o que realizamos com aquilo que possuímos e, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Temos pouco, temos muito, não importa, importa o que fazemos com aquilo que temos. Né? Então, esse referencial desse grande mestre também, esse avatar que nos deixou aí uma literatura de 3.000 livros para que a gente possa se aprofundar, é muito respeitado em todas as partes. Até eu vi um cientista falando: olha, o Chico Xavier, no mínimo, ele fez muita coisa. Eu não compactuo com o espiritismo, não acredito nisso, mas o Chico Xavier foi honesto, ele acreditava no mundo dos espíritos, e isso eu respeito. Então, tem a responsabilidade dos ensinamentos que ele nos trouxe através das várias entidades, dos vários espíritos. Então, gente, estamos aí próximos de uma grande mudança. Não vamos ficar esperando que nem a gente espera o ano novo e dar soltar fogos na praia. Vamos começar olhando o nosso interior e o que dá para burilar. Todo dia um pouquinho, todo dia um pedacinho, todo dia um caminho, e nós vamos construindo o nosso caminhar. Namastê.